Sou Jeremy Wade, detetive de água doce, explorador e pescador. Para mim, o lugar que tem um mistério infinito é a Amazônia. Agora retorno ao local na missão de uma vida. Durante um ano inteiro, irei além, a locais mais profundos, a territórios remotos e desconhecidos, de monstros de rio onde jamais estive. Ele era considerado o barco mais seguro do rio. Mas quando o Sobral Santos afundou na parte mais funda do Amazonas, centenas afundaram com ele numa catástrofe que apequena todas as minhas outras investigações. Muitos passageiros desapareceram misteriosamente sem rastro. No mínimo, falamos de 50 pessoas. No máximo, de até 300 pessoas. O Amazonas é a área de caça de um grupo apavorante. Foi atacado dos mais ferozes monstros de rio. Mordeu meu braço. De um jeito ou de outro, tenho de descobrir o que estava por trás daquele apocalipse. A floresta amazônica cobre a América do Sul tropical num manto de vegetação tão imensa que cobriria mais de 2/3 do território norte-americano. E a escala do rio caudaloso que corta o seu interior é tão vasta que é quase impossível compreender. Para dar a isso uma certa perspectiva, a quantidade de água que corre pelo Amazonas é maior que o fluxo do Ganges, do Congo, do Yangtze, do Mississippi e do Nilo. Todos eles juntos. Essas águas tropicais são tão prolíficas que a concentração de espécies de peixes é 10.000 vezes a do oceano. Elas incluem alguns verdadeiros monstros de rio. Quando pensamos em todos os predadores aquáticos que patrulham essas vias fluviais, isso faz com que navegar por esses rios seja como dirigir um conversível pelo recinto de um leão. E se há um jeito de essas pessoas que vivem ao longo de suas intermináveis margens entrarem em contato com os monstros do rio Amazonas, é quando um barco afunda. Eu vi quando eles içaram ele. Soube de um desastre, onde a carnificina que ocorreu depois no rio foi incomparável. O barco que afundou se chamava Sobral Santos. E aparentemente, embora tenha ocorrido há um certo tempo, a lembrança daquele evento ainda assombra as pessoas até hoje. Por uma incrível coincidência, o mecânico do nosso barco, Manel, foi enviado aos 21 anos para ajudar a resgatar o naufrágio numa cidade chamada Óbidos, na parte mais profunda e estreita do rio Amazonas. As lonas, as cordas... Ele disse que quando o barco foi içado, havia muitos corpos dentro dele. E como esses corpos ficaram muito tempo ali, não restava muita coisa deles. E muitos deles não tinham mais carne. Tudo comido. Ouvi muitas pessoas mortas. O relato da investigação oficial se perdeu. E todos discordam quanto ao número de pessoas a bordo naquela noite. Mas podia haver até 630 pessoas. Menos de 1/3 sobreviveu. E embora muitos corpos fossem resgatados, alguns passageiros desapareceram sem deixar rastro. No mínimo, falamos de 50 pessoas. No máximo, poderíamos falar de 300. Manel disse que o barco não afundou no meio do rio. Estava atracado no porto. Aconteceu algo sob a proteção da noite que impediu que os passageiros sobreviventes chegassem à terra seca. Se isso foi causado por um monstro de rio, essa catástrofe tem um número de mortos maior que todas as minhas outras investigações juntas. Preciso descobrir a verdade sobre o que aconteceu com os passageiros do Sobral Santos. O barco fazia uma viagem regular, levando passageiros e carga do porto de Santarém até a cidade de Manaus, 725 quilômetros rio acima. Foi quando ele parou para pegar passageiros no pequeno porto de Óbidos, no meio da noite, que o desastre aconteceu.
Este é o local. Foi aqui que o Sobral Santos afundou. Mas 30 anos atrás, não havia luz elétrica no cais. Portanto, o que houve exatamente no escuro foi sempre um mistério. Será que o que se ocultava na água ainda está por aí hoje? Arremessar uma linha na água de um local de ataque nem sempre revela um matador, mas pode me dar uma noção da cena do crime. Eu não sei o que, mas alguma coisa levou o anzol após morder a linha. Nessas águas, até os peixes pequenos são predadores terríveis. Peguei um. Isso é inesperado. Bem ao lado do cais, há piranhas. Embora o peixe seja pequeno, seus dentes são bem perigosos. Seria esse meu primeiro suspeito? Contrariando a crença popular, as piranhas são peixes detritívoros e só atacam pessoas em circunstâncias excepcionais. Foi uma grande surpresa pegar uma piranha aqui. É um peixe normalmente encontrado em lagos, não na corrente principal do rio. Mas o fato de estarem aqui, perto do porto, não as envolve necessariamente no que ocorreu após o acidente. São comensais oportunistas e mais ativas durante o dia. O acidente ocorreu às 3h30 da manhã. Será que todo aquele barulho e movimento as acordaram e desencadearam o ataque? Mesmo que fosse isso, teria que atrair um grande número de piranhas para desmembrar tantos corpos, e esses peixes não costumam ser achados a centenas, mas em grupos de 20 a 30. Embora estejam aqui, eu não creio que tenham sido um fator significante em relação ao que houve com as pessoas. Mesmo assim, o armamento letal usado até pelos peixes pequenos aqui indica como a vida abaixo da superfície é implacável. Embora o desastre tenha ocorrido há mais de 30 anos, espero que alguém na cidade tenha mais detalhes. Oi, eu ouvi falar de um barco que afundou. As pessoas gritando, entendeu? Muitas pessoas mesmo. Interessante, histórias de gritos vindos do escuro e pessoas sendo comidas vivas por algo na água. Ao conversar com alguns pescadores, descobri que o impacto do desastre nessa cidade foi maior do que havia imaginado. Nessa época eu pescava aí, né? Embora tenha ocorrido há muito tempo, eles ainda se lembram do incidente. Do que eles mais se lembram é da situação difícil dos pescadores, porque a pesca foi proibida durante algumas semanas. O motivo para isso foi que as pessoas estavam pegando peixes com restos humanos dentro deles. Também me disseram que a maioria dos corpos resgatados do acidente está enterrada aqui na cidade. Mas ainda há confusão sobre o número das pessoas envolvidas. Em geral, é uma questão de honra familiar manter os túmulos dos entes queridos em bom estado. Mas no meio do cemitério, há uma série de sepulturas quase abandonadas. É aqui que as vítimas estão enterradas. Algumas delas identificadas, mas a maioria não. E por dois motivos. Por ser uma região quente, foi necessário enterrar todos rapidamente antes mesmo que a família fosse avisada e ela pudesse chegar ao local. E também porque, aparentemente, muitos corpos não estavam intactos. Eles enterraram partes dos corpos. Isso foi antes do teste de DNA. E é por isso que, até hoje, ninguém sabe com certeza quantas pessoas morreram. Estima-se que esses túmulos coletivos contenham até 200 corpos. Mas como não foram identificados, ninguém sabe quem está aqui. E agora suspeito que um número similar possa ter ficado na água. Vítima sabe-se lá do quê. O que exatamente aconteceu? Sinto que devo aos passageiros e à tripulação do Sobral Santos a busca por uma resposta. Quando eu deixava o cemitério, encontrei uma mãe e sua filha que visitavam um dos poucos túmulos identificados.
As duas sobreviveram ao desastre, mas um de seus familiares não. A mãe concordou em me encontrar mais tarde para me contar o que aconteceu naquela noite, quando às 3h30 da manhã, ela ouviu uma batida, gritos e depois som de metal raspando. Sua vida mudou para sempre. Estou vasculhando o caudaloso rio Amazonas para descobrir o matador que atacou passageiros que tentavam escapar do maior desastre de barco do rio. Uma sobrevivente, Josalina Colares, concordou em conversar comigo. Bem, nós saímos de Santarém, eu entrei no barco com os meus filhos, 4. Ela pegou o barco com seus 4 filhos pequenos, com idades entre 7 e 2 anos. Não estava muito lotado o barco. Ela disse que normalmente 3 barcos operam nessa rota, mas um estava parado e o outro havia quebrado. Então, o Sobral Santos estava levando todos os passageiros e a carga. Não dava nem para passar. Quando ela decidiu que seria melhor desembarcar, o barco já havia zarpado. Ela ficou muito preocupada. Quando o barco chegou a Óbidos, ela ainda estava acordada. Estava caindo as garrafas de mercadoria que estavam na beirada do barco. Ela disse que a primeira coisa que a alertou de que havia algo errado foi o som de garrafas caindo e quebrando no deck superior. O pessoal começou a gritar. Ela saltou da rede e caiu direto na água, porque o barco já estava começando a emborcar. Ela ficou sob a água e uma espécie de engradado prendeu seu pé. Ela teve de tirar o pé à força e nesse processo ela o cortou. Começou a sangrar. Ela foi para a superfície. Um de seus filhos emergiu perto dela e se segurou nela. Foi quando ela agarrou um banco que passou flutuando. Nessa altura, ela estava no meio do rio. O barco tinha sumido e as águas de Óbidos estavam cheias de passageiros feridos e sangrando. Uma situação perfeita, pois expõe presas enfraquecidas ao ataque de predadores. Estava muito escuro, dava para enxergar um pouco, mas segundo ela, havia muitos gritos. E aí, gradualmente, um por um desapareceu sob a superfície. Ficou aquele silêncio, morreu muita gente, sabe? Depois disso, só restou o silêncio. Seu pé sangrava profusamente e as pessoas disseram a ela: você teve sorte de não ser atacada por alguma coisa na água. Um barco os achou na escuridão e os levou ao hospital, onde 2 de seus filhos estavam sendo tratados. Mas Rui, seu filho de 2 anos, havia desaparecido. O corpo dele foi achado no rio no dia seguinte à tarde. Ele não sobreviveu. Embora esse desastre tenha ocorrido há mais de 30 anos, está claro que a lembrança do fato ainda está muito viva na mente de muitas pessoas. O que eu achei mais assustador no relato de Josalina foi a descrição de como as pessoas à sua volta que gritavam na superfície gradualmente silenciaram uma a uma à medida que desapareciam sob a superfície. E outra coisa que eu percebi é a forma como a magnitude desse incidente supera qualquer coisa que eu já tenha investigado. O testemunho trágico de Josalina está começando a preencher algumas lacunas desse quebra-cabeça. No entanto, muita coisa ainda permanece um mistério. Embora o barco tenha afundado na beira do porto. O que há exatamente nessas águas?
Se eu puder pescar do local onde o barco afundou, talvez eu descubra um monstro. Mas antes que eu possa fazer isso, alguns estivadores me dizem que uma criatura enorme emergiu recentemente perto dali. Quanto tempo eles ficam aqui? Eles ficam um tempinho por aqui. Disseram que havia um jacaré enorme aqui no ano passado, a cerca de 100 metros do porto ou algo assim. Ele emergiu, alguém tentou laçá-lo e ele tornou a submergir e emergiu de novo. Disseram que era muito grande, 4, 5 metros. Não creio que tivesse isso, mas com certeza impressionou todo mundo. Por fim, ele submergiu e nadou em direção ao porto, onde ele tornou a emergir e depois sumiu. Ele apareceu e depois sumiu. Se eu pensar num bicho forte o bastante para arrancar membros do corpo de seres vivos, no topo da lista está o jacaré. Quando esse parente do alligator não consegue engolir a presa inteira, ele gira e arranca nacos consideráveis. Isso pode explicar as partes de corpos que flutuavam no rio. Ao perguntar se alguém tinha visto recentemente algum jacaré, soube que um pescador havia laçado um gigante. Um jacaré. Ele está sendo mantido num centro de pesquisa. E isso talvez me permita saber se os jacarés podem causar tamanha carnificina numa noite. Não há dúvida de que os jacarés atacam pessoas. Mas como explicar o elevado número de passageiros desaparecidos? Ou havia um número enorme de jacarés em Óbidos naquela noite, ou cada réptil predador abateu um passageiro após o outro. Para testar a teoria de vítimas múltiplas, conto com a supervisão de um veterinário de répteis e aumento bastante a escala da linha e da isca para estimular o ataque. Agora tenho toda a sua atenção. Estou tentando ver se ele abre mão de defender sua comida. Não é fácil se livrar da bocarra dele. O instinto dessa fera é conter a presa a qualquer custo. Por que eles se arriscariam a perder uma presa atacando diversas pessoas em questão de minutos? É hora de cortar a corda e investigar a outra teoria. Num rio tão vasto quanto o Amazonas, será que havia centenas de jacarés na área quando o barco afundou? Anselmo de Fonseca estuda sua população na natureza. Óbidos é que é a área mais estreita do rio Amazonas. Segundo ele, em Óbidos, o rio, pelos padrões amazonenses, é estreito. Há uma forte corrente e esse não é o habitat preferido do jacaré. Mas normalmente as áreas preferenciais são áreas mais calmas. Além de águas calmas, eles preferem pântanos, lagos. Isso realmente que tem uma grande ocorrência de jacarés naquele ponto. É pouco provável que se aproximassem da cidade, das pessoas, elas não toleram os jacarés. Na ocasião do desastre com o barco, o número de jacarés era muito baixo. Isso os remove do topo da minha lista. Há outra coisa ali. Chegou a hora de começar a explorar seriamente a água que há ao redor do cais. Entre a estação seca e a cheia, o nível da água aqui sobe mais de 6 metros, ocultando escadas e passagens sob a superfície. Há muitas estruturas e os peixes gostam desse tipo de lugar. Isso lhes oferece inúmeros esconderijos e os estivadores parecem concordar com isso. Eles amarram suas linhas de pesca, há uma bem ali. Será meio complicado, mas vou jogar uma isca e ver o que aparece. Antes que eu tenha chance, um dos trabalhadores sai na frente. Mas ele obteve mais do que esperava quando um monte de peixes carnívoros subiu das profundezas para se regalar com o peixe que ele eviscerava. É um candiru. Não a variedade minúscula que se introduz nas pessoas, mas o candiru assu, aquele que costuma perfurar carne morta. Esta água está turva, não está limpa, e mesmo assim esses peixes localizam a presa rapidamente devido às substâncias que são liberadas na água, ao sangue e aos fragmentos de carne. A velocidade da reação me surpreende.
Pensei que essas criaturas só invadissem corpos moles, em decomposição. Mas esse peixe estava vivo alguns minutos atrás. É difícil de manusear este peixe. Ele é muito musculoso e serpenteante. Ele quase não tem olhos. Eles não se deslocam usando a visão, só usam o olfato. Depois fazem um corte circular na carne. Se essas criaturas reagem tão rapidamente ao sangue fresco na água, o que teriam feito a centenas de passageiros feridos pela carga desamarrada e que sangravam no Amazonas enquanto tentavam nadar até a margem? Os trabalhadores me dizem que outro comedor de carne vive ao lado do Candiru, nas águas turvas ao redor das docas. Esse supera em número as piranhas. É hora de montar uma armadilha. Eu vou usar 3 sacos de vísceras, não muito sangrentas, mas bem gordurosas. Elas vão exalar um pouco de odor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pô-las na água e ver se atrai alguma coisa. Vou deixá-la aí e aguardar. Para aproveitar ao máximo o meu tempo, também usarei a vara e linha para buscar predadores mais furtivos nas profundezas. Como nada mordia a isca, resolvi verificar a armadilha. E o que trouxe das profundezas após escurecer mostrou como algumas criaturas desse rio implacável são capazes de provocar a morte por meio de milhares de cortes. Estou tentando descobrir o responsável pelo desaparecimento de centenas de passageiros após o pior desastre de barco no Amazonas. Nas docas onde tudo aconteceu, fecho o cerco contra um monte de comedores de carne que emergem das profundezas. Nossa, aqui está. Que pescaria repugnante. Minha isca sangrenta e gordurosa não me desapontou. Há muitos peixes, a maioria é candiru. Eles têm a cor mais clara e são cilíndricos. Há vários buracos circulares característicos por onde penetram nos órgãos. Há fragmentos de carne regurgitados. O fato de eu tê-los tirado da água os incomodou e eles vomitaram pedaços de carne por todo lado. Não é uma visão muito agradável, mas os candirus açus não estão sozinhos. O outro comedor de carne que eu buscava está ali com eles. Um peixe conhecido como abutre das águas, ou piracatinga. É um bagre. Sem escamas, olhos pequenos, mas ele tem esses longos barbilhões que o ajudam a se locomover e a encontrar comida nessa água turva. Ele é pequeno, mas existe em grande número. São bem mais numerosos que as piranhas, por exemplo. Soube que o barco naufragado estava cheio desses horríveis carnívoros quando foi içado do fundo. E eles ainda se alimentavam dos corpos. Os dentes são bem pequenos, mas sua mordida é bem forte para um peixe desse tamanho e pode facilmente arrancar pedaços de carne. Embora normalmente se alimentem de seres mortos, numa situação em que há muitos corpos na água, alguns podem estar vivos, mas feridos. Eu duvido que eles pensem 2 vezes antes de avançar contra alguém que esteja ferido e se alimentar. Milhares desses predadores vorazes podem facilmente ser responsáveis por todos os corpos não identificados no cemitério. Porém, mesmo atuando em conjunto, eles não teriam força para fazer tantas pessoas desaparecerem num período de tempo tão curto. Será que houve outra criatura responsável por isso? Um funcionário das docas pode ter a pista que procuro. Ele me contou sobre um ataque violento contra alguns homens que nadavam no rio. Aí começaram a nadar. Aí, de repente, um deles, dos 4, começou a afundar. Havia 4 homens. De repente, um deles se viu em dificuldades. Ele gritou, pedindo ajuda.
Havia alguém num barco ali perto e ele conseguiu chegar lá e se segurar nele. Mas havia algo prendendo sua perna. O sujeito no barco o puxou. E então viu um peixe engolir o pé da pessoa até quase o joelho. O peixe acabou soltando. Não chegou a morrer, mas a perna dele ficou toda. Mas aparentemente a perna do homem ficou bastante machucada. Ele conseguiu ver o peixe de perto, a ponto de reconhecê-lo. Era um grande bagre com uma boca enorme. E estava puxando ele. Ele puxava o rapaz para baixo da água. Já encontrei os 3 maiores bagres da Amazônia. A piraíba, o jaú e a pirarara. As piraíbas são predadores solitários. Será que uma concentração de outro grande bagre, o jaú ou a pirarara, seria responsável pela carnificina no cais? De posse dessa nova informação e a visão de um enorme bagre comedor de carne na ponta da minha linha, eu lanço uma isca fresca no fundo da estrutura submersa. Em outras situações, eu poderia largar a vara e só prestar atenção no clique da carretilha. Mas aqui... Opa, tem alguma coisa aqui. Oh! Puxa vida, acho que eu perdi o anzol. O que eu ia dizer é que eu não posso permitir que nada puxe muito a linha, porque acabará enrolado em alguma coisa. Eu poderia, pensando melhor, ter dado um pouco mais de linha ao peixe. Mas não sei não. Se eu fizer isso aqui, acabará enrolada numa estrutura. Parecia ser um peixe bom. O único jeito de descobrir sua identidade é jogar outra isca fresca lá embaixo. Mas os inúmeros obstáculos submersos estão consumindo a minha tralha. Este lugar está acabando com tudo, está detonando todo o meu equipamento. Só estou perdendo material aqui. Pescar no local do ataque tem ocultado mais fatos do que revelado. Esse é um dos problemas de se pescar num lugar assim. Há muita coisa no fundo. Mas pelo menos obtive uma pista ao pescar nas docas. A informação sobre o ataque ao nadador. Mas se os bagres grandalhões são concorrentes, com certeza alguém daqui sabe a respeito. Localizei um homem que chefiava os estivadores no início dos anos 80. E ele se lembra do que havia na água naquela época. Bom dia. Tinha muito peixe nessa época. Na época em que o acidente ocorreu, havia muito mais peixes no rio e também peixes maiores. A fábrica de processamento de peixes da cidade costumava descartar os restos no rio, bem perto das docas, lançando, sem querer, iscas na água. Muitas vezes. A gente tinha muito medo nessa época. Por causa dos peixes grandes, as pessoas tinham medo de se banhar no rio. Havia histórias de mulheres que iam até lá com os filhos e as crianças sumiam. Atribuíram isso aos peixes na água. Ele desapareceu. Elas não tinham dúvidas de que os culpados eram os grandes bagres. Há novos suspeitos diante de mim. Mas há um problema. Agora os bagres são muito pescados no rio principal. E não acharei a evidência de que preciso em Óbidos. Em vez disso, preciso achar um trecho do Amazonas onde haja bagres nos mesmos números registrados antes. Para neutralizar o amplo alcance de milhares de barcos de pesca, subo o rio e volto até chegar à foz de um afluente pouco conhecido que serpenteia para o norte em direção à Venezuela. Essas águas passam por Óbidos, mas a essa distância extrema, raramente há pescadores por aqui. Para mim, é um território completamente desconhecido.
Estou apostando tudo na chance de que aqui acharei o bagre avantajado que procuro. Assim poderei provar que ele se encaixa no perfil do super-assassino que aniquilou tantos passageiros tão rapidamente em apenas uma noite. Em minutos, algo está atrás da minha isca. É uma piranha. Mas essas mordidas parecem estranhamente agressivas. Essas piranhas dão a impressão de serem grandes. Por vezes levaram alguns metros de linha. Eu poderia me deslocar, mas meu instinto me diz que eu devo examinar um desses ladrões de isca. Não é pequena. Estou subindo um afluente remoto do Amazonas para fugir do impacto de décadas de pesca excessiva e para encontrar bagres avantajados capazes de arrastar para a morte vítimas em agonia. Mas minhas tentativas estão sendo frustradas por um predador agressivo que se esconde nas águas escuras do rio. Vai. Agora! O ataque parece ser de uma piranha, só que 10 vezes maior que aquelas que já peguei rio abaixo. Beleza, eis quem está comendo a minha isca. É uma piranha preta bem grande. Olha o tamanho da cabeça. E esse par de maxilas. Uma piranha deste tamanho poderia causar muito estrago. Ela desqualifica as piranhas vermelhas que eu peguei antes. Seria um cardume dessas feras o culpado? Ainda bem que não costumam ser achadas nas mesmas concentrações em que achamos as piranhas menores. Um outro fator é que elas são muito raras no rio principal. Por isso, tenho certeza de que não estão envolvidas nos eventos daquela noite. Tem 43 centímetros de comprimento, 48 de circunferência e pesa quase 3 quilos. Essa é a maior piranha que eu já peguei. Se meu dedo estivesse perto, já o teria perdido. Se piranhas desse tamanho estão na base inferior da cadeia alimentar local, fico imaginando o que estará no outro extremo. Terei de continuar pescando para descobrir o que afetou o número de sobreviventes entre os passageiros do Sobral Santos. Durante dias, sigo as inúmeras curvas desse rio sinuoso rumo ao norte, na direção da fronteira remota com a Venezuela. Verei o peixe em 1 segundo. Finalmente, uma barbatana na superfície mostra que estou no local certo. Esta é a pirarara, conhecida mais comumente como bagre de cauda vermelha. Seu nome em guarani vem da palavra pir, que significa peixe, e da palavra arara, porque as suas nadadeiras parecem a plumagem da arara vermelha. Fora da água, elas gruem, além de emitirem esse rangido. É um pedaço de osso batendo contra outro pedaço de osso. Imagino que sirva para se comunicar sobre a água. Normalmente vivem em condições de baixa visibilidade, daí os barbilhões. Mas isso lhe permite ter um outro canal de comunicação. Além da cor, sua característica mais surpreendente é a cabeça enorme. Ocupa 1/3 de todo o corpo.
Tem a boca larga e uma cavidade bucal bem ampla. Muitos dentinhos compõem esta parte similar a uma lixa. Uma aqui, outra embaixo. Servem para agarrar a presa, qualquer coisa que peguem, como o meu dedo, por exemplo. Esfolou meu dedo. Mas por causa de muitas questões sem respostas, não condenarei a pirarara por enquanto. Se essas predadoras estavam envolvidas, exatamente que papel desempenharam? Sei que podem atingir um tamanho que lhes permitiria engolir facilmente uma perna humana e têm força o bastante para fazer alguém submergir. Mas o que há no seu modo de agir que explique a carnificina e a morte de tantas pessoas tão rapidamente e tão perto da margem? O único jeito de descobrir é continuar pescando. Peguei! Pesco diversas pirararas. Opa! Mas para poder trazer o peixe, preciso enfrentar uma batalha subaquática cheia de pedaços de árvores. Pedaços de árvores que não cessam de destruir minha tralha. Olha só, deve ter cortado em algo afiado. À medida que os peixes surgem, tento imaginar o que está ocorrendo sob a água. Parece que eles gostam muito de estar perto dos troncos. Embora se aproximem, gostam de ficar entre as árvores caídas. Opa! Senti a linha roçar num galho lá embaixo. Ela foi cortada num galho. Mas pescar em meio a esses troncos me revelou a resposta que eu buscava. Sempre que uma pirarara pega a isca, ela foge e se refugia bem no meio dos galhos. Em algumas situações, eu estava pronto para repesar a linha quando o peixe parou. E deu a impressão de que tinha pegado a isca e largado. Isso diz algo sobre o comportamento desse bagre, ou seja, eles pegam a comida e se afastam com ela. Quando recolho a linha, percebo que ele não soltou, apenas foi para o fundo. É como um cão que corre para a cesta levando um osso. Mas em certas circunstâncias, esse comportamento pode ter consequências fatais. O bagre agarra alguma coisa que está nadando. Se for o pé de alguém, com os dedos se movendo, então o peixe o agarra e arrasta tudo com ele. A pessoa toda será levada pelo bagre. Tudo bem, ele pode até soltá-la. Mas quando isso ocorre, a pessoa tanto pode emergir quanto se afogar. E uma vez que a vítima esteja embaixo d'água, os predadores de dentes afiados e os detritívoros do Amazonas chegam para terminar o serviço. Para confirmar a minha teoria, preciso capturar uma fera plenamente capaz de engolir um membro humano. Vou fazer mais uma tentativa com o que resta da minha tralha. Acho que vou conseguir mais do que eu esperava. Opa! Num rio cheio de monstros, estou fechando o cerco contra o provável catalisador que transformou um trágico naufrágio num banho de sangue apocalíptico. Oh, oh! É um peixe de bom tamanho. Não quero prender a linha. A fera não é uma pirarara avantajada, mas uma piraíba de mais de 45 quilos. Isso prova que essas águas imaculadas não são patrulhadas só por um tipo de bagre gigantesco e predador, mas dois, e ambos foram achados em Óbidos. Mas há um problema. O anzol prendeu bem no interior da boca e preciso removê-lo. Vou enfiar a mão para retirar o anzol. Ela vai me morder.
Mordeu meu braço. Mas essa oportunidade extrema de sentir a mordida de um grande bagre me deu a última prova de que precisava. As piraíbas pertencem à mesma família das pirararas e têm praticamente o mesmo tipo de lixa na boca. Isso lhes permite evitar que presas escorregadias que se debatem escapem. Uma aderência bem superior às mãos humanas. Isso. Essas características lhes permitiriam conter presas que se debatiam nas águas escuras de Óbidos na noite em que o barco afundou. Há 30 anos eles lançavam na água restos de peixes processados na fábrica. Creio que essas condições excepcionais possam ter atraído a normalmente solitária piraíba em números acima do normal. E elas não estavam sozinhas. Também havia grupos de pirararas avantajadas e corajosas. Peixes acostumados a pegar nacos de comida na água, um pé ensanguentado ou o braço de alguém. É óbvio que os pegaram achando que fossem nacos comestíveis. Se você pensar bem, é muito pequena a diferença entre manter a cabeça acima da água e afundar. Peixes desse tamanho, ou mesmo com metade dele, agarram um corpo e mergulham com ele. Você não tem muita chance. Nenhum elemento isolado causa um desastre nessa escala. E pela minha investigação, creio que essa catástrofe resultou de uma extraordinária convergência de condições e culpados. Descobri peixes carnívoros terríveis que acorreram aos milhares naquela noite horrível, atraídos pelo som e o cheiro de passageiros sangrando, preparados para dilacerar e desmembrar os corpos de vivos e mortos. Ao romper do dia, as piranhas detritívoras se acercaram para limpar o que restou. Pelo que vi, a devastação desse frenesi alimentar só foi possível porque algo puxou as vítimas para baixo. Grandes pirararas contaram com a ajuda de piraíbas. Ambas têm o domínio, a força e o instinto para isso. E 30 anos atrás, as águas escuras de Óbidos estavam cheias delas. Talvez mais avantajadas devido às sobras de peixe que eram jogadas no rio, bem aqui, onde o Sobral Santos afundou. Foi a desgraça perfeita que entregou presas enfraquecidas a hordas de carnívoros esfomeados. Se 30 anos atrás você estivesse subindo de barco o Amazonas, lar de alguns dos mais notórios monstros de rio, o último lugar onde você ia querer afundar seria aqui. Versão brasileira, DPN Santos.